Ei pessoal, hoje à noite vamos voltar muito, muito no tempo, para um lugar onde o deserto não perdoa, o rio decide quem sobrevive, e o luxo pertence a pouquíssimos. Você acorda no Egito Antigo. Não em um palácio dourado, nem em um templo cheio de incenso, mas no chão duro, dentro de uma tenda de barro rachado, com o ar frio e seco da madrugada cortando sua pele como uma lixa. O Nilo ainda dorme em silêncio, coberto por uma névoa fina. É estranho como um rio tão calmo pode comandar a vida de um império inteiro, inclusive a sua. Você sente um aperto no estômago. Não é medo. É a fome de sempre. A barriga ronca como um tambor desafinado, lembrando que o pão de ontem já ficou no passado. O som pesado de passos ecoa ao longe. Capatazes caminham entre as tendas, batendo com bastões de madeira no chão, como sinos, só que aqui eles não anunciam missa, anunciam trabalho. Antes de continuar, respire fundo, curta e se inscreva no nosso canal. Agora imagine o vento seco batendo no seu rosto. E só então lembre, não há para onde correr. Você se levanta devagar. A areia fina gruda nos tornozelos, nos cotovelos, em cada parte de você que toca o chão. O cheiro de poeira, suor envelhecido e fumaça antiga preenche o ar. Uma fila de corpos magros como o seu já se forma, todos andando para o mesmo lado, o rio. E você, claro, segue junto. Os primeiros raios de sol nascem por trás das palmeiras. É bonito, de um jeito cruel. Porque esse sol significa apenas uma coisa: calor, peso, exaustão. Os pássaros cantam como se não tivessem ideia de que o mundo deles é muito mais leve que o seu. Um homem mais velho, ao seu lado, com a pele marcada pelo sol, murmura: se o rio subir demais, a gente carrega lama. Se não subir, carrega pedra. Ele solta uma risada seca. Você percebe que não é uma piada para rir, é apenas o jeito de sobreviver ao absurdo. A água fria do Nilo toca seus pés, por alguns segundos, é como um lembrete de que existe algo vivo fora das correntes invisíveis que te prendem. Ainda assim, logo você é puxado de volta para a realidade por gritos duros de um supervisor com um bastão na mão. Você abaixa a cabeça. Não por respeito, mas porque aprendeu rápido que olhar nos olhos pode custar caro. Recebe sua porção de pão amanhecido, duro, quebradiço, com grãos que rangem entre os dentes, e uma cabaça com água turva. Coma, alguém sussurra atrás de você. O dia vai ser longo. Ao longe, no horizonte, surgem as silhuetas das construções. Pirâmides em diferentes estágios de construção. Algumas já se erguem como montanhas de pedra, outras ainda são blocos empilhados. Você não precisa perguntar quem está construindo aquilo tudo. Você sabe. Curiosidade: a maior parte dos escravos no Egito não vinha de guerras, muitos eram camponeses endividados ou descendentes de outros escravos. E não, eles não eram tratados como companheiros dos faraós, como os filmes gostam de mostrar. Você caminha entre a multidão, ouvindo o som dos passos misturado ao farfalhar do vento e aos gritos dos guardas. Parece uma música estranha, feita de cansaço, não de melodia. E no meio disso, sua mente procura um refúgio, contar os passos, repetir um cântico antigo, imaginar um mundo sem correntes. Uma nuvem de areia levanta-se quando um grupo maior se junta à marcha. Há crianças. Há velhos. Todos olham para frente, porque olhar para trás não muda nada. A paisagem é sempre a mesma: dunas, palmeiras distantes e a promessa de trabalho até o corpo não aguentar mais. Com o sol subindo, a pele começa a esquentar, depois queimar e suar, tudo ao mesmo tempo. A ideia de passar o dia inteiro sob esse sol parece insana, mas aqui, não é uma ideia. É a rotina. Você se lembra do primeiro dia. Do choque ao perceber que sua vida agora pertencia a outra pessoa. Hoje, o choque virou costume, mas a sensação de ser apenas uma peça de uma máquina gigante, essa nunca vai embora. Você sabe por que o Nilo é sagrado. Alguém sussurra atrás de você. Antes que possa responder, outro retruca: porque ele escolhe quem vive. Um silêncio pesado cai sobre o grupo, e o som da água batendo na margem parece confirmar a frase. Você segue caminhando. Os gritos dos supervisores ficam mais altos. Está quase na hora de chegar ao local de trabalho, o mesmo lugar que você verá, dia após dia, por anos. E é nesse momento, quando o sol finalmente rompe a linha do horizonte, que você entende: as manhãs no Egito Antigo não começam com promessas. Começam com ordens. E você obedece.
Você chega ao canteiro de obras. A paisagem diante de você é quase hipnótica, blocos de pedras gigantes alinhados como ossos de um deus enterrado, homens e mulheres em fileiras, cordas grossas, rampas de areia e madeira, e no alto, guardas de pele reluzente observando tudo como se fossem esculturas vivas. O ar vibra com sons repetitivos, martelos batendo, cordas tensionando, gritos de comando. Cada barulho se encaixa no outro, como uma sinfonia sem música, feita apenas de suor e obediência. Você sente a garganta secar antes mesmo de o trabalho começar. Um capataz aponta para você com um bastão de madeira e diz algo curto, áspero, que não precisa de tradução. É sua vez de puxar. A pedra diante de você é colossal, lisa, fria, e tão pesada que parece zombar do seu tamanho. Junto com outros, você envolve o bloco com cordas, posiciona o corpo para empurrar e sente os pés afundarem na areia quente. Quando alguém grita agora, todos empurram ao mesmo tempo. O peso invade os seus músculos como uma onda de fogo. Ombros, costas, pernas, tudo dói. O bloco desliza lentamente sobre a rampa inclinada, e cada centímetro é conquistado com o esforço coletivo de dezenas de corpos iguais ao seu, magros, queimados de sol, marcados por calos e cicatrizes. O capataz grita novamente. Não palavras. Sons. Sons que querem dizer, mais rápido. Você sente o bastão roçar nas suas costas, um lembrete físico de que parar não é uma opção. O sol agora está alto, refletindo nas pedras e na areia. A luz branca é tão intensa que faz você estreitar os olhos até que tudo se transforme em uma névoa dourada. O calor faz a pele arder, o suor escorre para dentro dos olhos e arde como sal. E, mesmo assim, a pedra precisa subir. No meio da tensão, alguém à sua direita começa a cantar. É uma melodia simples, repetitiva, feita de sons guturais. Logo, outros acompanham. Não é uma canção alegre, é um ritmo para sincronizar o trabalho. Cada puxada da corda, cada passo, cada empurrão, tudo começa a acontecer junto. A dor não diminui, mas a mente aprende a suportar melhor quando há um som para seguir. Você lembra que desde cedo ensinavam essas músicas aos escravos. Algumas falam de deuses, outras apenas repetem frases vazias. Elas não mudam nada. Mas, por algum motivo, ajudam a suportar tudo. As grandes construções do Egito, templos e pirâmides, eram erguidas ao longo de décadas, muitas vezes por várias gerações de trabalhadores. Ou seja, para muita gente, a obra nunca tinha fim. Nascia trabalhando ali e morria no mesmo lugar. Você sente o corpo se acostumar à dor, o cérebro a desligar um pouco. A música vira um transe. O tempo passa, e quando percebe, a pedra já subiu parte da rampa. Os guardas observam de cima, imóveis, com túnicas claras e sandálias de couro. Alguns abanam o rosto com leques de palha, protegidos do sol, enquanto vocês, os que constroem, mal têm sombra para respirar. Uma mulher à frente tropeça. A corda escapa das mãos dela, a pedra escorrega alguns centímetros para trás e um grito coletivo ecoa. Um dos capatazes corre, levanta o bastão e bate no chão perto dela, bem perto demais. Ela se levanta antes que ele tenha chance de repetir o gesto. Você engole seco. Não por ela, mas porque poderia ser você. As horas se arrastam. A areia esquenta como brasa, e cada passo é um lembrete de que o chão também pode castigar. As unhas se enchem de poeira e sangue seco. Seus braços tremem. Você sente cãibras percorrendo a panturrilha e disfarça, tentando não demonstrar fraqueza. Lembra da chuva? Um rapaz à esquerda sussurra entre puxadas de corda. Você nem precisa perguntar. A última chuva foi há meses. Aqui, até a memória da água parece um luxo. Uma sombra se aproxima. É um escriba. Diferente dos guardas, ele carrega um pergaminho enrolado e uma pena fina. Observa vocês por um tempo, faz anotações rápidas e vai embora. É estranho saber que sua dor pode caber em uma linha de texto. O sol chega ao ponto mais alto. O calor se torna insuportável. A areia parece queimar os pés, mesmo através das sandálias grosseiras. A pele lateja, e os olhos ardem tanto que você mal distingue rostos. Mas a pedra chega ao topo. E isso significa apenas que outra pedra espera por você. Há uma pausa breve. Você bebe água de um jarro comunitário, turva e quente, com o gosto metálico de poeira e barro. Mesmo assim, é como um presente dos deuses.
O Nilo não perdoa, e os de cima também não, alguém murmura atrás de você. Alguns trabalhadores mais velhos falam de como era antes de serem escravizados, campos férteis, pequenas casas, família. Outros nasceram assim, e o conceito de liberdade é apenas uma palavra distante. Um deles diz: talvez o que a gente chama de vida seja só isso. Pedra, sol e poeira. Você não sabe se é verdade. Mas, olhando ao redor, ninguém parece discordar. Com o fim da pausa, o som dos bastões no chão ecoa mais uma vez. A ordem é clara: recomeçar. O ciclo nunca muda. Corda, pedra, suor. O tempo se dissolve. Não há relógios aqui, apenas a posição do sol e a dor no corpo. E, quando você acha que não pode mais, quando os músculos gritam em silêncio, alguém atrás ri, uma risada rouca, quase irônica. E você, por algum motivo, ri junto. Não porque é graça, mas porque, nesse lugar, até o riso é uma forma de sobrevivência. Você acorda antes do sol. Ou melhor, você é acordado. Um toque seco no ombro, depois outro mais forte. Um guarda passa entre os corpos adormecidos como se estivesse chutando pedras no caminho, não pessoas. O chão de terra batida está frio sob suas costas suadas. O ar da manhã ainda carrega um leve frescor, mas você sabe que isso não vai durar. Em poucas horas, o deserto inteiro parecerá uma fornalha. Você se levanta devagar, com o corpo doendo em cada junta, como se alguém tivesse batido em você com pedras durante a noite. Na verdade, empurrar pedras o dia inteiro dá exatamente essa sensação. Ao redor, dezenas de outros escravos também despertam. Ninguém reclama. Ninguém fala muito. O silêncio da manhã é quebrado apenas pelo som de tosses secas e passos arrastados. O cheiro é forte, suor velho, poeira, palha úmida, e o leve azedo de corpos que trabalham mais do que descansam. Você já está acostumado. Quando se vive assim, até o desconforto vira parte do cotidiano. Vocês são levados em fila para o rio. O Nilo. O rio parece um milagre no meio de tanta secura. A água reflete os primeiros raios de sol como se fosse uma lâmina líquida. Uma brisa fria sopra da margem, e por um breve segundo, você sente alívio. Mas é um alívio com hora marcada. Alguns mergulham o rosto na água, outros apenas molham os pés. Você também lava as mãos, respira fundo, e sente o cheiro de barro e vida. É estranho como esse rio é, ao mesmo tempo, o que mantém todos vivos, e o que alimenta a máquina que os mantém presos. Logo atrás, homens carregam cântaros e enchem grandes jarros de barro com água. Tudo será levado para a obra. Não para vocês, exatamente. A maior parte vai para os mestres, guardas e animais. O resto, vocês dividem entre si. Você passa as mãos molhadas no rosto. Por alguns segundos, sente-se humano. Então vem a próxima etapa, a comida. Comida é uma palavra generosa demais para o que recebem. Uma tigela de mingau ralo, feito de cevada e água morna. Não tem gosto de nada, exceto de poeira. Mas é o suficiente para manter o corpo de pé, e é isso que importa. Ao lado, uma mulher mais velha observa você comer. Ela segura a tigela como se fosse um objeto sagrado. Quando alguém tenta roubar uma colherada dela, ela rosna, sim, literalmente rosna, como um animal protegendo a última refeição. Você não julga. Faria o mesmo. Um dos capatazes bate seu bastão contra o chão. Todos sabem o que significa. Hora de partir. Vocês formam filas e começam a caminhar pela trilha de areia batida em direção à obra. O sol ainda não nasceu por completo, mas uma linha dourada no horizonte anuncia que não há escapatória. A caminhada é silenciosa. Você escuta apenas o ranger de sandálias de palha, o resfolegar de narizes, e o leve assobio do vento carregando poeira. Ao longe, a estrutura cresce no horizonte, o esqueleto de uma pirâmide que parece desafiar o próprio céu. Quanto mais você se aproxima, mais ela se impõe. É como se o mundo fosse dividido em duas coisas, os que constroem e os que mandam construir. Você lembra de algo que ouviu certa vez: os deuses olham do alto. Mas quem constrói o alto, nunca é visto. Na entrada do canteiro, guardas verificam a fileira. Não é para contar pessoas. É para lembrar que vocês pertencem a alguém. Hoje, o trabalho é diferente. Não é empurrar blocos. É preparar a argamassa. Uma mistura densa feita de lama, areia e água,
usada para unir as pedras colossais. Você e mais alguns recebem pás de madeira e baldes. Cavem perto do rio, tragam lama. Misturem com areia e água. Pisem até que tudo fique homogêneo. Depois carreguem de volta até a obra. Sim, é exatamente tão pesado e irritante quanto parece. Os pés afundam na lama fria, escorregadia. A textura é estranha, uma mistura entre viscoso e áspero. Quando você pisa, a lama sobe entre os dedos dos pés como se estivesse viva. Um homem ao seu lado brinca: se a gente continuar pisando aqui, um dia nasce uma pirâmide dos nossos pés. Você ri, mesmo cansado. É uma piada ruim. Mas é uma piada. E, aqui, piadas são como goles de água fria. Enquanto trabalham, um grupo de guardas se aproxima. Eles não fazem nada, só observam. A presença deles é o suficiente para manter todos atentos. Um fato curioso paira sobre você: os escravos no Egito não eram todos iguais. Alguns tinham funções específicas: pedreiros, carregadores, artesãos, agricultores. E embora todos fossem controlados, nem todos viviam da mesma forma. Mas no fim, eram peças do mesmo jogo. Alguém tropeça com um balde e a lama espirra. O capataz reage como se fosse um crime. Grita: levanta o bastão. O homem abaixa a cabeça e aceita. É assim que funciona. No meio de toda essa monotonia de areia, calor e sujeira, seu corpo se acostuma a estar cansado. Não de vez em quando, o tempo todo. A fadiga é uma segunda pele. E, ainda assim, no fundo da mente, uma pergunta insiste: será que algum dia isso acaba? Você acorda antes que o sol apareça, quando o céu ainda tem aquele tom cinza e rosado que parece prometer alguma esperança, mesmo que você saiba que não vem nenhuma. O som mais alto ao seu redor é o mugido baixo dos bois e o arrastar de pés de dezenas de trabalhadores como você, marchando em fila estreita. A areia ainda está fria sob seus calcanhares rachados, e há uma estranha doçura no vento da madrugada, uma doçura que desaparece assim que você avista as pedras enormes à frente. Os blocos que você ajudará a mover hoje não têm nada de poético. Cada um pesa tanto quanto uma pequena casa moderna. E você, com o ombro ferido, a pele marcada pelo sol e pelo sal do próprio suor, é apenas mais um corpo entre centenas. O Egito gosta de seus monumentos, mas constrói cada um deles sobre ossos e calos como os seus. O capataz grita alguma coisa, e você reconhece o tom, não as palavras. Não precisa. O chicote enrolado na mão dele fala a língua universal da pressa. À sua direita, um garoto de uns 14 anos tenta disfarçar a dor no tornozelo. À esquerda, um homem velho murmura orações para um deus que provavelmente está ocupado com os faraós. Você segura a corda grossa com as duas mãos. Ela queima as palmas, mas você aprendeu a não largar. Um só deslize e todo o peso cai sobre alguém, e já viu o que acontece com quem falha. O bloco começa a se mover como uma fera adormecida, lenta, rangendo sobre os troncos de madeira lubrificados com gordura animal. O som é gutural, profundo, como se a pedra tivesse vontade própria. E então começa a sinfonia do trabalho forçado, cordas estalando, madeira rangendo, homens bufando, areia sibilando sob os pés. Você sente a corda vibrar nos dedos e pensa que talvez, em outro tempo, essa mesma vibração poderia significar música. Hoje, significa sobrevivência. Lá no alto, a pirâmide ainda incompleta parece zombar de vocês, gigantesca, fria e perfeitamente alinhada com as estrelas. Ela não sente dor. Você sente. Cada puxada parece roubar mais um pedaço do seu corpo. Uma curiosidade cruza sua mente, talvez como forma de distração: o desenho perfeito da pirâmide não é um acaso. Cada bloco precisa ser encaixado com precisão matemática. Nenhum erro é tolerado. E sabe o que é mais irônico? Você provavelmente nunca vai ver o monumento terminado. Vai envelhecer empurrando blocos que não levam seu nome, nem sua história. Mas mesmo assim, você puxa. O sol aparece sem cerimônia, queimando sua nuca como se tivesse uma rixa pessoal com você. A areia esquenta rápido, como fogão de ferro, e o ar fica denso, vibrando com calor. O suor escorre em filetes, se mistura com poeira e transforma sua pele em uma crosta. Você se lembra, com um humor quase cruel, daquela frase que ouviu de outro escravo: aqui, até o calor tem dentes. No meio da subida, você olha para o lado e vê as rampas de barro endurecido.
São longas, sinuosas, subindo em ângulos que desafiam a lógica humana. É por essas rampas que os blocos são puxados até os níveis mais altos. É também nelas que muitos perdem os dentes, os pés, a vida. Ao meio-dia, a luz é impiedosa. O chão parece líquido, os olhos doem só de abrir. O capataz joga água em alguns poucos, não por compaixão, mas para manter as peças da máquina funcionando. Você recebe um gole morno e pensa que a água tem gosto de terra e metal. Estranhamente, é deliciosa. Enquanto empurra outro bloco, você pensa numa frase que ouviu de um estrangeiro aprisionado: eles constroem para a eternidade, mas não lembram de quem constrói. Você ri por dentro, ou talvez esteja só delirando de calor. O turno termina quando o sol começa a se esconder atrás das dunas, tingindo o céu de ouro e sangue. Você solta a corda, sente as mãos pulsarem de dor e observa a pedra recém-colocada encaixar-se perfeitamente na estrutura. Ela estará ali por milhares de anos. Você, talvez, nem dure o próximo verão. Mas, por uma fração de segundo, há um silêncio. Um daqueles silêncios que parecem sagrados. E nesse instante, você quase sente que a pirâmide respira com vocês. A noite cai como um cobertor áspero, não quente, apenas pesado. Você caminha de volta ao alojamento com o corpo inteiro latejando. Cada músculo parece reclamar em uníssono, e até os ossos parecem render como as cordas dos blocos. O caminho de volta é silencioso. Não há força para conversas quando se passa o dia servindo a pedra. As habitações dos trabalhadores não têm nada de grandioso. Não há palácios, nem frescor, nem espaço para sonhar. São estruturas de tijolos de barro seco, alinhadas lado a lado, como um exército de pequenas gaiolas. O teto é baixo, e a entrada, propositalmente estreita, força você a curvar-se para entrar. O Egito ensina cedo: você se curva para viver. Lá dentro, o ar é abafado, saturado de suor, poeira e fumaça de lamparina. O Egito dorme, mas não silencia. Você pensa no rio Nilo. Não está longe dali. Às vezes, à noite, é possível ouvir o sussurro da água. Dizem que ele carrega os espíritos dos mortos. Você não sabe se acredita, mas gosta de imaginar que sim. Há alguma beleza na ideia de que algo, além dos chicotes e das pedras, continua a fluir livre. Então alguém faz uma piada, uma daquelas que só fazem sentido para quem já empurrou pedra o dia inteiro. Todos riem com aquele riso baixo, quase sem ar, que vem mais do desespero do que da alegria. E, de repente, há uma fagulha de humanidade naquela cela de barro. Você se lembra de um velho ditado repetido pelos trabalhadores: as pirâmides pertencem aos faraós, mas a noite pertence a nós. Há sabedoria ali. A noite é o único lugar onde vocês ainda podem ser mais do que números na fila de trabalho. De repente, um tambor distante quebra o silêncio. É o chamado para o horário dos espíritos, não no sentido místico, mas prático. Guardas começam a fazer rondas noturnas ao redor do canteiro de obras. A pirâmide é vigiada como um tesouro, e qualquer tentativa de fuga costuma terminar. Bem, nem sempre termina. Você volta para dentro, deita-se sobre um tapete de palha áspera e fecha os olhos. A mente viaja mesmo quando o corpo não pode. Você imagina o Nilo correndo, as cidades ao redor, o som das flautas que alguns dizem existir nos templos. Imaginar é perigoso, mas também é o único luxo que não podem tirar de você. Enquanto o sono vem, você sente a terra fria sob o corpo e pensa que, de alguma forma, faz parte dela. Não há separação entre você e o chão. Você é pedra, areia e suor. Um pedaço vivo daquilo que está sendo construído. O primeiro som que desperta você não é a voz de um guarda nem o toque dos tambores, é o estalar do barro ressecado sob os pés das pessoas que começam a se mover ao redor. O sol ainda nem nasceu, mas a vida de um escravo no Egito não espera o amanhecer. Você se senta, sentindo os ossos protestarem como velhas cordas de um barco. O corpo está sempre um pouco mais pesado que no dia anterior. Lá fora, o horizonte começa a clarear em tons de cobre e ouro pálido. O deserto ganha vida de um jeito silencioso e ameaçador. É bonito, mas é o tipo de beleza que não tem piedade de ninguém. O vento frio da manhã sopra contra sua pele coberta de poeira da noite anterior, e você se levanta, puxando as roupas ásperas sobre os ombros como quem veste um fardo. Antes do trabalho, há a comida, se é que se pode chamar assim. Uma tigela de mingau ralo feito de cevada e água,
distribuída rapidamente, como se o ato de alimentar fosse apenas parte da engrenagem. Você come devagar, sentindo a textura áspera entre os dentes, tentando saborear algo que, sinceramente, não tem sabor nenhum. Quando chegam ao canteiro, a cena é uma coreografia repetida. Os blocos de pedra, pesados como o próprio tempo, já estão à espera. As cordas de linho e cânhamo, desgastadas, mas firmes, são passadas de mão em mão. Há grupos diferentes para cada etapa: cortar, puxar, alinhar, erguer. O seu grupo é dos puxadores, a base da pirâmide humana. A rotina é impiedosa. Vocês se alinham, curvam o corpo para frente e puxam em uníssono. Cada passo é ensaiado, cada respiração quase cronometrada. Se alguém cai, outro toma seu lugar, e a fila continua. A pirâmide não espera. Os blocos de pedra não eram arrastados diretamente sobre a areia, pelo menos não sempre. Os egípcios usavam rampas molhadas, criando um tipo de lama que reduzia o atrito. Você sente isso sob os pés, aquela mistura escorregadia que gruda nas sandálias e puxa você de volta, como se a terra também estivesse cansada. Enquanto trabalha, você pensa em como os construtores do futuro talvez olhem para tudo isso e digam: era genial. Eles vão admirar a engenharia, a precisão, a grandeza. Mas não vão sentir o cheiro do suor, nem ouvir os ossos estalando, nem entender o que é puxar pedra até os olhos arderem. A história tem o estranho hábito de esquecer os que sangram para que ela exista. No meio do turno, há uma pausa curta para a água. Um gole por pessoa, distribuído com precisão militar. Você bebe devagar, sentindo o líquido escorrer como ouro pela garganta seca. Um amigo seu, se é que amizade existe nesse lugar, ergue a tigela vazia e diz: água dos faraós. Vocês riem de novo, porque rir é mais barato que desistir. O sol já está alto quando um dos trabalhadores tropeça e cai, a pedra pende para o lado e um grito atravessa o ar. Em segundos, todos param. Não há socorro, há substituição. 2 homens o arrastam para fora da rampa e outro toma seu lugar. O trabalho continua. Aqui, a vida vale menos que o tempo de um puxão errado. Você sente a raiva crescendo como fogo dentro do peito, mas logo lembra: fogo aqui não queima ninguém além de você. A pirâmide não liga para sentimentos. Ela cresce sobre eles. Lá no alto, sacerdotes observam tudo. Eles usam roupas brancas e carregam bastões de madeira esculpida. Não trabalham, não suam, não sangram. Apenas observam e falam com os guardas. Dizem que estão ali para abençoar a obra. Você pensa que seria mais útil se abençoassem suas costas quebradas. Um pensamento cruza sua mente, e é mais uma provocação do que um consolo: você está construindo algo que nunca vai usar. É verdade. Você nunca pisará dentro daquela pirâmide, nunca verá o túmulo do faraó, nunca será lembrado. Mas seu suor ficará ali, escondido entre as pedras, como uma assinatura invisível. O turno termina quando o sol começa a se inclinar para o oeste, tingindo tudo de um laranja quase cruel. Enquanto caminha, você olha para a pirâmide e pensa em quantas vidas ela já engoliu, e quantas mais ainda vai engolir. Ela cresce lentamente, pedra sobre pedra, e você sente que, de alguma forma, está sendo engolido junto. O sol desaparece atrás do deserto, e uma brisa fresca começa a soprar. Você fecha os olhos por um segundo, sentindo o vento contra a pele suada, e se permite um pequeno suspiro. Não é felicidade, mas é um instante de sobrevivência. Você se levanta, amarrando a faixa de tecido ao redor da cintura, tentando ignorar a dor nos músculos. Lá fora, o céu ainda está manchado de um azul profundo, e a lua começa a desaparecer. A cidade de adobe acorda devagar, com barulhos secos de cerâmica sendo arrastada e tosses de homens que dormiram sobre o chão de barro. Enquanto você caminha até a fila para receber sua porção de mingau ralo, percebe algo diferente. Os guardas estão mais atentos, as lanças alinhadas, os supervisores falando com gestos largos. Há até alguém varrendo a entrada, um luxo raro. Você pensa, com um pouco de sarcasmo: ah, claro, até o barro tem que parecer brilhante quando os poderosos aparecem. Depois da refeição, vocês seguem em silêncio para a construção. A rampa parece mais inclinada, as pedras maiores, o ritmo mais rígido. Os capatazes andam de um lado para o outro como cães farejadores, procurando qualquer desculpa para gritar. Tudo precisa parecer perfeito hoje. Logo, os visitantes chegam.
Primeiro vêm os guardas de elite, altos, com sandálias de couro bem cortadas e lanças decoradas com faixas de linho. Depois, sacerdotes com roupas brancas impecáveis, que contrastam violentamente com o suor e a sujeira de vocês. E por fim, ele, o administrador real. Não é o faraó, claro, mas um dos homens que falam em nome dele. Isso já é mais do que suficiente para fazer todo mundo prender a respiração. Ele caminha devagar, observando a pirâmide, os blocos, as cordas, os trabalhadores. Você sente o olhar dele passando como uma lâmina. Não é um olhar humano, é o olhar de alguém que vê números, não pessoas. Para ele, você não tem nome. É apenas uma unidade de força, uma parte substituível de uma engrenagem monumental. Enquanto ele observa, um dos blocos escorrega um pouco na rampa. O som de cordas esticando ecoa como um trovão seco. Por um segundo, tudo congela. E então, o capataz corre, gritando, e mais homens são empurrados para reforçar a linha. Você sente o impacto do peso repentino puxando seus braços para trás, como se a pedra fosse um monstro faminto tentando arrastá-lo junto. Depois da visita, o ritmo não diminui. Pelo contrário. Os capatazes, ansiosos para impressionar, apertam ainda mais o passo. A rampa parece nunca acabar, e cada puxão arranca de você não apenas força física, mas também alguma parte invisível, talvez paciência, talvez esperança. Para mover blocos gigantescos, os egípcios não confiavam só na força humana. Havia toda uma logística calculada, rampas cuidadosamente inclinadas, cordas de fibras trançadas, sistemas de alavancas rudimentares. Tudo pensado para que o trabalho fosse eficiente. A palavra eficiente aqui, claro, significa fazer você sofrer por mais tempo sem morrer cedo demais. Ao meio-dia, o sol está impiedoso. A luz bate nos blocos de calcário e reflete direto nos olhos. Parece que o deserto inteiro quer cegá-lo. De tarde, surge uma nova tarefa. Em vez de puxar blocos, você é enviado com um grupo para carregar água. As rampas de construção precisam ser molhadas constantemente para reduzir o atrito, e isso significa baldes e mais baldes trazidos do Nilo. É pesado, cansativo, mas pelo menos o vento vindo do rio alivia um pouco o calor. Na volta para a vila, um homem ao seu lado murmura: se eu fosse uma pedra, pelo menos não sentiria nada. Você solta uma risada curta, não porque é engraçado, mas porque, de alguma forma, é verdade. A noite chega devagar, trazendo um pouco de alívio. A lua surge por trás das dunas, e o vento do deserto fica mais frio. Você se deita no chão duro e olha para o céu, cheio de estrelas. É bonito, quase cruelmente bonito. Um contraste doloroso com a vida que você leva. Você pensa em liberdade, mas a liberdade aqui é como o Nilo à noite, visível, mas fora do seu alcance. Ainda assim, você respira fundo, sente o vento bater no rosto e fecha os olhos. Amanhã, tudo vai se repetir, exatamente igual. Você acorda com um calafrio, mesmo sob o calor sufocante da madrugada. Não é o frio do deserto, é outro tipo de arrepio. Aquele que percorre a espinha quando você percebe que algo mudou no ar. Os sons normais, murmúrios, passos arrastados, tosses secas, estão diferentes. A tensão no acampamento, como se todos respirassem de forma mais curta. Antes mesmo de se levantar, você ouve um sussurro vindo de dois homens próximos. Alguém tentou fugir. Essas 3 palavras são como pedra caindo na água parada. As ondas se espalham rápido. Você se ergue devagar, limpando a areia do rosto, tentando fingir indiferença. Aqui, curiosidade pode custar caro. Os guardas estão mais armados que o normal. As lanças brilham mesmo com a luz pálida do amanhecer. Eles andam em grupos, empurrando quem anda devagar demais, vasculhando as cabanas improvisadas. A ideia de fuga paira sobre todos como uma nuvem pesada. E você sabe bem, quando alguém tenta escapar, todos pagam o preço. A refeição da manhã é ainda mais curta que o normal. O mingau parece mais ralo, e ninguém se atreve a reclamar. Uma mulher ao seu lado segura firme a tigela, como se aquele pouco de comida fosse a única coisa estável no mundo. Logo depois, vocês são enfileirados antes do trabalho. Normalmente, os guardas fazem uma contagem silenciosa. Hoje, há gritos, empurrões e olhares duros. Um dos guardas arrasta um homem pela areia, jovem, magro, com o tornozelo coberto por correntes quebradas. O rosto dele está coberto de poeira e sangue seco, mas os olhos,
Os olhos estão acesos. Não com esperança, mas com um tipo de desafio que você raramente vê por aqui. Ele é jogado no chão, bem no centro do grupo. O capataz, um homem alto, com cicatrizes profundas no rosto, pisa ao lado dele e começa a falar. A voz é grave, cortante, carregada de raiva ensaiada. Quem desafia a ordem desafia o próprio faraó, diz ele, e todos se calam. Você sente a garganta secar. Sabe que, a partir daqui a cena só vai piorar. E você também sabe que desviar os olhos pode parecer suspeito. Assim, todos são forçados a assistir. A punição não é feita apenas para o fugitivo. É feita para você, para todos, para gravar nas memórias que a esperança é um luxo perigoso. Açoitamentos são comuns. Mas hoje, o castigo é mais teatral. O capataz ordena que o homem seja amarrado próximo à rampa de construção. Cada chicotada parece ecoar mais alto que os gritos. O sol ainda está nascendo, tingindo a areia de vermelho, e você quase tem a impressão de que o próprio deserto assiste em silêncio. Quando tudo termina, o corpo dele é arrastado. Ninguém comenta. Ninguém pergunta. Porque aqui, até mesmo a memória de alguém pode ser perigosa. O trabalho começa pesado e silencioso. As cordas parecem mais ásperas, as pedras mais pesadas. É como se a terra estivesse mais densa. No fim do dia, a tensão ainda não desapareceu. Ninguém esquece a tentativa de fuga, nem a punição. Os guardas fazem a contagem com ainda mais rigidez. E quando um homem desmaia na fila, é imediatamente arrastado para fora, como se fosse um pedaço de madeira quebrada. De volta ao abrigo, você se deita sem energia. O corpo está coberto de poeira, o suor seco forma crosta salgada sobre a pele, e o cheiro do acampamento é uma mistura de fumaça, terra e desespero. Mas há algo curioso. Apesar de tudo, você ainda sente, lá no fundo, uma fagulha. Pequena, quase imperceptível. Talvez seja apenas instinto de sobrevivência. Ou talvez seja a lembrança daquele olhar desafiador do fugitivo. Você fecha os olhos e ouve o vento passar pelas cabanas. Amanhã será igual. Mas essa fagulha, por menor que seja, ainda está lá. O amanhecer chega com uma claridade quase dolorosa. O sol desponta no horizonte, dourando as dunas distantes, mas você mal percebe sua beleza. Seus músculos estão rígidos, e cada movimento exige esforço consciente. As lembranças de ontem, do homem que tentou escapar, da punição e dos gritos, ainda ecoam em sua mente. Você se pergunta como ainda consegue andar sem tropeçar no próprio cansaço. Os guardas já estão acordados, rondando com lanças erguidas e olhos atentos. Eles não toleram distrações. Um deles, alto e corpulento, passa perto de você e observa cada detalhe do seu rosto. Sabe que qualquer sinal de fraqueza será registrado, usado como advertência para os outros. A hierarquia aqui é clara, não há compaixão, apenas controle. Você segue em fila para a primeira tarefa do dia, transportar blocos de calcário para a construção. Cada bloco pesa dezenas de quilos, e a areia escorregadia torna o esforço ainda maior. As cordas que seguram as pedras rangem sob tensão, e o capataz caminha ao lado, batendo com seu chicote de vez em quando. O som seco do couro acertando a madeira ecoa pelo acampamento e mistura-se ao farfalhar do vento. Enquanto caminha, observa os detalhes ao redor. Pequenas cabanas de pedra e palha, fogueiras apagadas, utensílios espalhados pelo chão. Um grupo de escravos mais velhos sussurra histórias de tempos passados, de outros acampamentos, de chefes que caíram e de trabalhadores que desapareceram misteriosamente. Você sente um arrepio. Algumas histórias soam mais como advertências do que como lendas. Os escravos no Egito eram frequentemente organizados em equipes especializadas, com funções que iam desde carregar pedras até trabalhar em oficinas de construção. Alguns tinham conhecimento técnico, outros apenas força bruta. E embora fossem escravizados, possuíam uma complexa rede social e hierarquias internas. Você alcança o topo de uma rampa íngreme com seu bloco de calcário. O sol já está alto, queimando sua pele, e o suor escorre pelos olhos. Um pássaro distante grita, e por um instante você se lembra de liberdade, uma lembrança dolorosa, impossível de satisfazer. A sensação de estar preso em um ciclo interminável pesa mais que qualquer pedra que carrega. Enquanto desce a rampa para buscar outro bloco, nota um menino de cerca de 10 anos tentando carregar uma pedra muito maior do que ele. Um capataz se aproxima e ri,
dando-lhe um golpe leve com o chicote. O menino geme, mas não desiste. É impressionante e triste ao mesmo tempo, a determinação forçada pela sobrevivência. Você se senta por um momento, limpando o suor da testa. O calor é quase insuportável, e a areia sob seus pés queima como brasas. Um companheiro de trabalho passa ao seu lado e oferece um pouco de água em um pequeno recipiente de barro. Você bebe rapidamente, sentindo o líquido gelado aliviar parcialmente a sede e a tensão muscular. Pequenas gentilezas assim são raras, mas preciosas. Durante a pausa, percebe pequenas marcas nas pedras, inscrições antigas, símbolos que provavelmente representam feitiços ou bênçãos dos deuses. O capataz nunca notaria, mas você sente uma curiosidade silenciosa. Alguns escravos acreditam que esses símbolos trazem proteção ou azar, dependendo da forma como são interpretados. Logo é hora de voltar ao trabalho. As ordens são dadas de forma rápida e clara, ninguém pode perder tempo. Quando o sol começa a descer, o trabalho finalmente diminui. Seus músculos estão rígidos, e a garganta seca pede água. O vento noturno traz um alívio temporário, carregando a fragrância da areia e da argila úmida. Alguns homens e mulheres começam a contar histórias, histórias que fazem o tempo parecer menos cruel. Ao retornar para a área de descanso, você se deita no chão frio, sentindo cada osso e músculo reclamar. A escuridão chega devagar, e com ela a sensação de segurança temporária. Mesmo no cansaço extremo, há algo de reconfortante no simples ato de respirar sem ser constantemente vigiado por guardas. Você fecha os olhos e pensa em amanhã, sabendo que os desafios se repetirão, mas também carregando pequenas fagulhas de resistência silenciosa. Uma canção baixa começa a ecoar entre os trabalhadores, uma melodia que mistura tristeza e esperança, o som de sobrevivência. O dia seguinte amanhece com uma brisa leve que percorre o acampamento, mas você já não sente conforto nisso. Cada manhã parece uma repetição de dores e ordens, e a rotina se torna quase automática. Levantar, beber água, alinhar-se com os outros e carregar pedras. Você percebe que, mesmo que seus músculos estejam exaustos, sua mente está mais alerta do que nunca, captando cada detalhe, cada olhar, cada mudança no comportamento dos capatazes. Enquanto caminha em direção à pedreira, nota pequenas variações na areia e nas pedras. Alguns blocos têm marcas naturais que os tornam mais pesados ou instáveis. Esses detalhes aparentemente insignificantes determinam quem será punido ou recompensado, dependendo de quem tropeça ou se machuca. A tensão no ar é palpável, cada passo errado pode significar um chicote ou uma bronca pública, humilhante para todos. Fato histórico: os antigos egípcios utilizavam uma combinação de trabalhadores livres, escravos e prisioneiros de guerra na construção de monumentos. Embora o termo escravo seja muitas vezes usado, as condições variavam significativamente, e muitos tinham certo grau de mobilidade social dentro do acampamento. Você se junta a um grupo que transporta blocos de calcário através de rampas de madeira improvisadas. A cada subida, o peso aumenta, e o suor escorre em sua testa e costas. Seus dedos se agarram à corda áspera, e o couro do chicote dos capatazes corta o ar atrás de você. O barulho ecoa pelas paredes da pedreira, misturando-se ao rangido das madeiras e ao estalo de pedras soltas. Entre os trabalhadores, existem pequenos gestos de resistência. Um homem cochicha instruções para levantar os blocos de maneira mais eficiente, economizando energia. Outro esconde uma pequena pedra polida que encontrou, lembrança de liberdade e beleza fora do acampamento. Você sente uma pontada de esperança. Mesmo aqui, sob vigilância constante, ainda existem pequenas formas de afirmar humanidade. Enquanto sobe a rampa, nota uma mulher carregando uma cesta de barro cheia de água. A coordenação necessária para equilibrar a carga sem derramar um único gole é impressionante. Vocês trocam um olhar silencioso, reconhecendo a luta diária e a necessidade de cooperação. Um pequeno sorriso surge em seu rosto. Momentos assim são raros, mas vitais para manter a sanidade. Debate. Alguns estudiosos discutem se a força e disciplina exigidas nos trabalhos de construção criavam uma forma de solidariedade entre os escravos ou se apenas aumentavam a alienação e o medo coletivo. Observando as interações silenciosas ao seu redor, você percebe que há elementos de ambos os lados. Quando o sol alcança o zênite, o calor é quase insuportável. A areia reflete a luz e queima seus pés descalços, enquanto o suor forma pequenas poças nas pedras e no chão. Você nota a persistência de um pássaro que sobrevoa a pedreira,
um lembrete da liberdade que parece tão distante. Por um instante, sente um desejo intenso de correr atrás dele, mas lembra-se rapidamente das consequências. Alguns registros indicam que os trabalhadores recebiam pequenas porções de pão e cerveja por dia, servindo como combustível para longas jornadas de trabalho. Embora pareça mínimo, esses alimentos eram essenciais para evitar desnutrição e manter a força para carregar blocos pesados. Durante uma pausa curta, você observa as expressões de seus colegas. Muitos têm olhares distantes, como se estivessem em outro lugar, talvez imaginando a vida antes do acampamento ou sonhando com liberdade. A comunicação aqui é silenciosa. Um aceno, um gesto ou um olhar podem transmitir mais do que palavras. Pequenas alianças se formam, construídas sobre a necessidade de sobreviver. O capataz se aproxima, avaliando o progresso. Seu olhar é crítico, e cada detalhe é observado. Ele não tolera distrações. Um pequeno erro pode significar repetição de tarefas sob maior pressão ou punição. Você respira fundo, ajusta a postura e continua, consciente de cada passo e movimento. Enquanto o dia passa, percebe que o trabalho é tanto físico quanto psicológico. O esforço constante esgota, mas a vigilância e a necessidade de se manter alerta adicionam uma camada adicional de tensão. Você se pergunta como os escravos conseguiam manter a sanidade em condições tão extremas, mas nota que, mesmo exaustos, existem gestos de cuidado silencioso entre vocês. Ao final do dia, o sol começa a se pôr, lançando sombras longas pelas dunas e pelo acampamento. O calor diminui, e uma brisa leve oferece alívio temporário. Vocês se reúnem em grupos pequenos, trocando histórias, lembranças e palavras de encorajamento. Esses momentos são fugazes, mas essenciais para a sobrevivência emocional. Quando finalmente se deita para descansar, sente o chão frio sob seu corpo e o cheiro da argila misturado à areia. A exaustão domina, mas há uma sensação de segurança temporária. À medida que fecha os olhos, percebe que, mesmo em condições extremas, pequenas fagulhas de humanidade persistem, mantendo a esperança viva dentro de cada trabalhador. O amanhecer traz consigo o som distante do Nilo, uma lembrança constante de que a vida continua além do acampamento. Você sente o cheiro úmido da água misturado à poeira da areia, e por um instante se lembra de uma vida diferente, de liberdade e escolhas próprias. Mas logo o capataz aparece, interrompendo qualquer devaneio. Não há espaço para distrações, cada minuto desperdiçado pode ser punido. Hoje, a tarefa é mais árdua: esculpir blocos de pedra em formas precisas para o templo em construção. Ferramentas de pedra e cobre são escassas e pesadas, e cada golpe exige técnica e força. O som das marteladas ecoa pelos corredores da pedreira, misturando-se ao grito ocasional de alguém que se cortou ou machucou. Você percebe que a rotina é quase musical, um ritmo cruel ditado pelo capataz. Enquanto trabalha, nota pequenos detalhes nos blocos, fissuras, veios de minerais, marcas que podem tornar a pedra inutilizável se não forem tratadas com cuidado. É impressionante como a natureza cria obstáculos inesperados, mesmo sob supervisão rígida. Cada erro é medido, cada acerto é contado, uma lição silenciosa sobre precisão e paciência. Alguns registros sugerem que os escravos especializados em trabalhos de escultura ou carpintaria tinham status ligeiramente melhor e recebiam pequenas regalias, mas ainda viviam sob vigilância constante. Esses privilégios eram mínimos e nunca significavam verdadeira liberdade. Você olha ao redor e vê outros trabalhadores concentrados em suas tarefas. Há jovens que ainda tentam encontrar um ritmo próprio, aprendendo rapidamente que qualquer falha atrai repreensão. Alguns mais experientes compartilham dicas silenciosas, usando gestos ou olhares para ensinar sem chamar a atenção dos capatazes. Você percebe que a cooperação silenciosa é uma ferramenta de sobrevivência. O calor do sol se intensifica à medida que a manhã avança. Sua pele queima, os músculos doem, e o suor escorre em trilhas pelo corpo. A água se torna preciosa, e cada gole compartilhado entre os trabalhadores é um pequeno ato de humanidade. Você sente gratidão silenciosa por aqueles momentos de solidariedade. Enquanto o dia continua, você percebe a força de pequenos rituais, uma música baixa cantada por um grupo de mulheres, uma oração silenciosa antes de começar a escultura, ou um toque discreto em um colega para encorajamento. Essas práticas parecem pequenas, mas criam um senso de controle e normalidade em meio à rotina opressiva. Você nota um garoto tentando equilibrar um bloco de pedra maior do que ele pode suportar. Instintivamente,
Você se aproxima para ajudá-lo sem chamar atenção. Ele lança um olhar de alívio, e por um momento, a dureza do trabalho é suavizada por um gesto de camaradagem. Pequenos atos assim mantêm a esperança viva. O capataz circula, avaliando cada ação. Você percebe que cada movimento é observado, cada deslize registrado. A pressão constante faz com que você fique mais atento, mas também cansa mentalmente. A mente precisa encontrar formas de escapar, de se distrair, mesmo que por breves momentos. Enquanto retorna ao trabalho, sente um certo ritmo interno se formar, respiração coordenada, movimentos sincronizados com o grupo, cada gesto calculado para conservar energia e evitar repreensões. O trabalho é físico, mas a mente se torna um instrumento igualmente importante para sobreviver. No fim do dia, exausto, você se senta para descansar. As sombras se alongam, e a temperatura começa a cair. O cheiro da argila misturado à areia torna-se menos opressivo com o vento noturno. Pequenos grupos começam a compartilhar histórias e memórias, trazendo conforto e lembrando a todos que, mesmo sob escravidão, a humanidade persiste. Você fecha os olhos, sentindo o corpo pesado, mas a mente cheia de pensamentos silenciosos de resistência e solidariedade. Cada dia é uma luta, mas cada gesto de cuidado entre os trabalhadores mantém a chama da esperança acesa, mesmo nos momentos mais difíceis. O sol da manhã ilumina o acampamento com uma luz dourada, refletindo nas pedras e nas paredes de barro, quase cegando você por alguns segundos. O canto distante de pássaros parece uma ironia cruel, liberdade tão próxima e, ainda assim, inalcançável. A rotina começa novamente, alinhar-se, carregar pedras, ouvir ordens e observar atentamente cada movimento ao redor. Cada gesto, cada suspiro, cada passo errado pode resultar em repreensão ou punição. Hoje, a tarefa é transportar blocos de pedra mais pesados para a fundação do templo. A pressão física é intensa, mas você percebe que a pressão psicológica é ainda maior. O capataz circula como um predador, avaliando, intimidando, certificando-se de que ninguém se distrai. Seus músculos gritam, mas a mente precisa permanecer vigilante, calculando cada passo, cada posição, cada esforço. O transporte de blocos de pedra no Egito Antigo envolvia técnicas sofisticadas, incluindo rampas de madeira, trenós de madeira e lubrificação com água ou óleo para reduzir o atrito. Mesmo sendo escravos, muitos trabalhadores aprendiam métodos engenhosos para facilitar a tarefa, transmitidos oralmente ou por observação. Você observa um colega tropeçando em uma pedra solta. Instintivamente, se inclina para segurá-lo, evitando que caia, mas mantém um olhar atento ao capataz que se aproxima. O silêncio entre vocês é carregado de tensão e entendimento mútuo, gestos simples se tornam comunicação vital. Enquanto caminha sob o sol escaldante, sente a areia quente penetrar entre os dedos dos pés, lembrando de que nenhum conforto é permitido. Cada passo é um teste de resistência, cada movimento, um desafio físico e mental. O calor intenso causa tontura, mas a determinação de sobreviver mantém os músculos em movimento. Estudiosos discutem se a organização do trabalho escravo egípcio incentivava algum tipo de solidariedade entre os trabalhadores ou se o medo era o principal motivador. Observando a forma como os gestos silenciosos de ajuda se espalham pelo grupo, você percebe que a sobrevivência depende de ambos, cautela e cooperação. Durante uma breve pausa, você observa os trabalhadores mais experientes ensinando truques para economizar força. Alguns equilibram blocos maiores com menos esforço, enquanto outros usam técnicas de respiração para resistir à exaustão. É fascinante como a experiência transforma a brutalidade em um sistema quase previsível, embora nada torne o trabalho mais fácil. Você nota as mulheres carregando cestos de água para manter os trabalhadores hidratados. A coordenação e equilíbrio necessários são impressionantes, e você se pergunta como seria se pudesse experimentar a liberdade delas, mesmo por um dia. A água é preciosa, cada gole compartilhado simbolizando cuidado e humanidade em meio à opressão. O capataz interrompe qualquer pequeno momento de descanso, lembrando a todos da necessidade de produtividade. Sua presença é constante e ameaçadora, e qualquer deslize é castigado. Mesmo os gestos mais discretos de resistência ou solidariedade devem ser cuidadosamente escondidos. À medida que o dia avança, você percebe o valor de pequenas distrações mentais. Contar o número de passos, observar a luz do sol refletindo nas pedras, lembrar-se de histórias ou músicas antigas. Esses pequenos refúgios ajudam a mente a suportar a rotina extenuante e a manter alguma sanidade.
Você observa um jovem trabalhador, claramente inexperiente, lutando para levantar um bloco. Seus olhos se encontram, e você oferece um gesto de encorajamento silencioso. Ele sorri timidamente, e por um breve momento, a dureza do dia parece menos esmagadora. Pequenos atos assim mantêm a esperança viva. Quando o sol começa a se pôr, a temperatura cai, e uma brisa suave percorre o acampamento. O cansaço físico e mental começa a pesar, mas os trabalhadores se reúnem em pequenos grupos, trocando histórias, oferecendo palavras de conforto. A noite traz alívio parcial, e a sensação de pertencimento entre vocês se fortalece. Deitado sob o céu estrelado, você sente a exaustão profunda em cada músculo, mas também a chama da resistência silenciosa. Cada dia é uma batalha, mas os pequenos gestos de humanidade, solidariedade e esperança tornam a sobrevivência possível, mesmo sob condições tão extremas. O amanhecer novamente desperta o acampamento, trazendo consigo uma luz suave que ilumina a poeira suspensa no ar. O cheiro da terra úmida mistura-se ao suor de trabalhadores cansados, criando um aroma constante de esforço e sobrevivência. Você se levanta, sentindo a rigidez muscular da noite, e percebe que cada dia é quase igual, mas nenhum é realmente previsível. Hoje, a tarefa envolve moldar tijolos de barro, outro trabalho árduo, porém essencial. O processo exige atenção aos detalhes, misturar a água na proporção correta, moldar uniformemente, e deixar secar sob o sol escaldante. Qualquer erro compromete a estrutura e atrai repreensão. Seus dedos, já calejados, manuseiam o barro com uma precisão que aprendeu ao longo dos dias, enquanto seus olhos seguem o ritmo de colegas mais experientes. Registros históricos sugerem que alguns escravos especializados em construção ou artesanato poderiam receber pequenas recompensas, como alimentos extras ou uma pausa mais longa, mas essas regalias eram mínimas e nunca significavam liberdade. Você percebe que até os pequenos incentivos são cuidadosamente controlados. Enquanto trabalha, percebe as interações silenciosas entre os trabalhadores. Gestos simples, como passar uma ferramenta ou ajustar uma forma de tijolo, funcionam como comunicação não verbal essencial. É impressionante como a cooperação discreta se torna vital para a sobrevivência diária. O capataz percorre o local, avaliando cada tijolo, cada gesto, cada pausa. A pressão constante faz você se mover com extrema cautela, medindo esforço e tempo, tentando equilibrar produtividade e segurança. O calor aumenta, e gotas de suor escorrem pelo rosto e pescoço, lembrando que a resistência física é apenas metade da batalha. Será que a disciplina rigorosa nos acampamentos egípcios era motivada principalmente pelo medo ou se havia algum reconhecimento do valor do trabalho especializado? Observando a forma como alguns trabalhadores se destacam discretamente, você sente que ambas as motivações coexistem. Durante uma pausa breve, você observa o rio Nilo ao longe, suas águas brilhando sob o sol matinal. A visão é calmante e dolorosa ao mesmo tempo, liberdade visível, mas inacessível. O contraste entre o trabalho pesado e a serenidade distante do rio reforça a sensação de confinamento, tornando cada gesto de resistência mental ainda mais importante. Alguns trabalhadores contam histórias antigas para passar o tempo, narrativas que falam de heróis, de deuses e de aventuras. Elas oferecem uma distração vital, criando pequenas bolhas de imaginação que ajudam a mente a suportar o esforço físico e a monotonia do dia. Você se pega absorvendo cada palavra, imaginando lugares e vidas diferentes, mesmo que por breves momentos. À medida que o calor se intensifica, você percebe o valor das pequenas pausas: beber água, ajustar a postura, respirar profundamente. Cada gesto simples torna-se uma estratégia de sobrevivência, permitindo continuar suportando a intensidade do trabalho sem perder a compostura. No final do dia, os tijolos estão prontos e organizados para secagem. O capataz avalia rapidamente e, satisfeito, se afasta, deixando espaço para que você e os outros trabalhadores relaxem um pouco. Há um sentimento silencioso de alívio coletivo, misturado à exaustão física e mental. Você observa o céu mudando de cores, do azul intenso para tons alaranjados e rosas, sentindo a leve brisa que traz cheiro de água e terra. A exaustão é profunda, mas os momentos de pausa e os pequenos gestos de cuidado entre trabalhadores lembram que, mesmo em condições extremas, a humanidade persiste. Deitado para descansar, você sente os músculos doloridos, mas também uma sensação de conquista silenciosa. Sobreviveu a mais um dia árduo, encontrou momentos de cooperação e solidariedade, e manteve viva a chama da esperança mesmo nas circunstâncias mais duras.
O sol mal toca o horizonte quando você já se encontra de pé, sentindo o peso acumulado dos dias anteriores em cada músculo. A brisa da manhã traz um frescor temporário, mas você sabe que, logo, o calor e a poeira tomarão conta do acampamento. Hoje, a tarefa envolve transportar grandes cestos de grãos do armazém até os silos, aparentemente simples, mas extenuante devido ao peso constante e à necessidade de equilíbrio em terrenos irregulares. Enquanto ajusta a alça do cesto sobre os ombros, você nota o cuidado necessário para não derrubar nada. Cada grão perdido significa repreensão, e cada tropeço é uma oportunidade para o capataz exercer sua autoridade. Os trabalhadores ao redor compartilham olhares de cumplicidade silenciosa, lembrando que, apesar da hierarquia brutal, existe uma rede de solidariedade que ajuda a suportar o esforço diário. No Egito Antigo, os grãos eram essenciais não apenas para a alimentação, mas também como moeda de troca e tributo. A precisão e a integridade no transporte eram vitais para manter o abastecimento das cidades e templos. Mesmo escravos desempenhando funções aparentemente simples tinham responsabilidade indireta sobre a economia local. Você observa as técnicas que os trabalhadores mais experientes utilizam: pequenos ajustes de postura, movimentação coordenada com passos curtos, respiração controlada. É impressionante como a prática transforma tarefas pesadas em movimentos quase automáticos, quase elegantes, apesar da dureza do trabalho. O capataz caminha entre os trabalhadores, medindo esforço, velocidade e atenção. A presença dele transforma cada passo em uma decisão estratégica. Apressar-se demais pode levar a acidentes, mas ser lento demais atrai críticas. É um equilíbrio delicado que exige constante atenção e resistência. Estudiosos ainda discutem se a vida nos acampamentos egípcios promovia algum tipo de solidariedade natural entre os escravos ou se o medo predominava. Observando como os gestos discretos de auxílio se espalham pelo grupo, você percebe que ambos coexistem: sobrevivência individual e colaboração silenciosa. Durante o transporte, você sente a textura dos grãos deslizando entre os dedos, o cheiro terroso misturado à poeira, e o calor que escorre pelo corpo. Pequenos detalhes sensoriais tornam-se pontos de referência mental, ajudando a manter foco e resistência. Você cruza olhares com uma jovem que carrega seu cesto com cuidado, tentando não derrubar nada. Um breve sorriso é trocado, um gesto simples que reforça a ideia de que, mesmo nas condições mais difíceis, a humanidade e a empatia persistem. Momentos assim criam laços silenciosos que tornam o dia menos pesado e a sobrevivência mais suportável. Ao chegar ao silo, você sente o peso aliviar levemente, mas a exaustão permanece. Cada cesto depositado é uma vitória silenciosa, e a rotina diária, apesar da monotonia, revela padrões que podem ser aproveitados para tornar o trabalho mais eficiente. Pequenas estratégias tornam-se essenciais para suportar o esforço físico e mental. Quando o dia chega ao fim, os trabalhadores se reúnem para uma pausa final. A brisa da noite traz alívio, e o céu estrelado oferece uma lembrança da liberdade distante. Conversas baixas e gestos de cuidado ajudam a criar um ambiente de suporte, mesmo em meio à opressão constante. Deitado para descansar, você sente o corpo exausto, mas a mente alerta, refletindo sobre os pequenos triunfos do dia e os laços silenciosos entre os trabalhadores. Cada gesto de ajuda, cada sorriso compartilhado e cada grão transportado se tornam símbolos de resistência e sobrevivência. O sol da manhã ilumina o acampamento pela última vez antes do dia final desta sequência de trabalho. A rotina é familiar: carregar, moldar, organizar, resistir. Cada movimento é uma dança delicada entre esforço físico, estratégia mental e sobrevivência emocional. Você sente os músculos pesados, os ombros tensos, mas também uma sensação silenciosa de resiliência. Cada dia que sobreviveu é uma prova de força e adaptação. Hoje, a tarefa é mais complexa: transportar blocos de pedra para um novo altar que está sendo erguido. A pedra é áspera, fria nas mãos, e cada passo exige equilíbrio cuidadoso. O capataz circula com um olhar atento, verificando postura, velocidade e precisão. Cada erro é uma lição dolorosa e cada acerto, uma pequena vitória silenciosa. Registros arqueológicos indicam que trabalhadores egípcios, mesmo escravos, possuíam habilidades especializadas, conheciam técnicas de engenharia e, em alguns casos, recebiam instruções diretas dos arquitetos do templo. Sua capacidade de aprender e aplicar métodos avançados era essencial para o sucesso das construções monumentais. Enquanto carrega o bloco, você observa os colegas, alguns mais fortes fisicamente,
outros mais habilidosos em organização e equilíbrio. O trabalho é uma coreografia complexa, onde cada pessoa depende da atenção e colaboração do grupo. Pequenos gestos, segurar uma borda, ajustar a posição do bloco, trocar olhares, tornam-se vitais para que todos consigam concluir a tarefa. Estudiosos ainda discutem se a disciplina rígida nos acampamentos egípcios tinha mais função punitiva ou se era necessária para coordenar grupos grandes de trabalhadores em projetos de grande escala. Observando a eficiência do grupo, você percebe que ambas as funções coexistem, moldando a dinâmica diária. O calor aumenta, e você sente o suor escorrer pelo rosto, penetrando nos olhos e lembrando da dureza do dia. A respiração é controlada, cada passo medido para poupar energia. Apesar da exaustão, há uma sensação de propósito. Cada bloco colocado é uma contribuição tangível para algo que durará séculos. Durante uma breve pausa, você olha para o horizonte e vê a movimentação do rio Nilo ao longe. O reflexo da luz na água cria uma imagem de serenidade contrastando com a intensidade do trabalho. Por alguns segundos, a mente se permite viajar, imaginando liberdade, descanso e tranquilidade. Pequenos refúgios que ajudam a suportar a rotina diária. As conversas silenciosas entre trabalhadores continuam. Trocas de instruções, palavras de encorajamento e gestos de cuidado reforçam a rede de apoio essencial para manter a moral e a saúde mental. Cada gesto, cada sorriso, cada cuidado com um colega é um lembrete de que, mesmo na opressão, a humanidade persiste. À medida que o dia chega ao fim, os blocos estão organizados, o capataz se retira, e o acampamento se acalma. Você se deita para descansar, sentindo cada músculo exausto, mas também a satisfação silenciosa de ter completado mais uma jornada. A noite traz alívio parcial, e a contemplação do céu estrelado oferece momentos de reflexão e esperança. O corpo dói, mas a mente encontra paz nos pequenos triunfos diários, nos gestos silenciosos de solidariedade e na percepção de que cada dia sobrevivido é uma vitória. O aprendizado, a adaptação e a cooperação entre os trabalhadores se tornam tão essenciais quanto a força física. Agora, respire fundo, deixando a exaustão se dissipar lentamente. Sinta o calor do corpo relaxar, os músculos se afrouxarem, e a mente suavizar seus pensamentos. Imagine-se cercado por um campo calmo, com o céu escuro e estrelado acima, um rio tranquilo refletindo a luz da lua. Cada som distante, cada brisa leve, cada sombra é segura e protetora. Você está em segurança. Permaneça neste estado, sentindo a paz envolver seu corpo e sua mente. Cada respiração é lenta, profunda, e você percebe a resiliência que carregou durante todo o dia. A vida continua, e cada momento de descanso fortalece a próxima jornada. À medida que você se acomoda para descansar, permita que cada músculo se relaxe completamente. Sinta o corpo pesado, mas confortável, apoiado pelo chão ou pelo leito sobre o qual está deitado. A respiração se torna mais lenta e ritmada, preenchendo os pulmões com ar fresco e liberando qualquer tensão acumulada. Imagine-se agora em um espaço seguro, envolto por sons suaves da natureza. O murmúrio de um rio, o sussurrar das folhas ao vento, ou o canto distante de pássaros noturnos. Cada som traz uma sensação de familiaridade e proteção, permitindo que a mente se desprenda das preocupações e se concentre apenas na tranquilidade do presente. Permaneça consciente das pequenas sensações, o toque do tecido contra a pele, a temperatura confortável ao redor, a leve pressão do corpo sobre a superfície de descanso. Cada detalhe aumenta a percepção de segurança e conforto, reforçando a sensação de estar totalmente protegido. Agora, visualize uma luz suave envolvendo todo o seu corpo, aquecendo e relaxando cada parte que ainda possa estar tensa. Permita que esta luz se espalhe pelo corpo inteiro, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés, levando embora qualquer sombra de cansaço ou ansiedade. Enquanto os pensamentos vagam, traga a atenção gentilmente de volta para a respiração. Inspire paz, expire qualquer inquietação. Cada ciclo de respiração profunda leva você mais fundo a um estado de serenidade, onde a mente e o corpo se harmonizam. Sinta-se envolvido por um sentimento de calma duradoura, como se estivesse protegido por um manto invisível, longe de qualquer perigo ou preocupação. Tudo está em silêncio, seguro, e você pode permanecer aqui por todo o tempo necessário para se sentir completamente revigorado. Deixe a escuridão ao seu redor se tornar confortável, como um abraço suave. Sinta a segurança e a tranquilidade do ambiente envolverem você, permitindo que pensamentos e tensões se dissolvam.
Cada momento passado neste estado fortalece a mente e o corpo para o dia que virá, trazendo paz e descanso profundo. Permaneça assim, respirando lenta e profundamente, até que o sono venha naturalmente, carregando você para um estado de renovação e serenidade. Tudo está calmo. Tudo está seguro. Boa noite e bons sonhos.